Olá, bem-vindos à nossa videoaula Gasometria Arterial e Íons, destinada aos alunos do quarto período do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Eu me chamo Leones Tolentino e sou professor assistente do Departamento de Propedêutica. Os nossos objetivos específicos estão aqui, que passa pela compreensão dos conceitos de pressão alvéolo capilar, da pressão parcial de oxigênio, da pressão parcial de gás carbônico, ou PCO2, da relação pH com a PCO2, que o aluno consiga, após a videoaula, realizar a leitura da gasometria arterial, identificando o distúrbio primário. Conhecer ainda a identificação dos distúrbios secundários na gasometria arterial e um conhecimento sobre onion gap, excesso de base. Identificar as hipo e hipernatremias nas suas principais situações clínicas. Identificar a hipocalemia, bem como a necessidade de reposição do magnésio e a hipercalemia mais a hipercloremia. As funções do sistema respiratório são a troca de oxigênio e gás carbônico com a atmosfera, a fonação, ativação de biomoléculas e a manutenção do equilíbrio ácido-base, uma vez que a manutenção do pH é essencial para o funcionamento do nosso organismo. Uma vez que solicitamos uma gasometria arterial, nós podemos avaliar 4 processos, que seriam a ventilação alveolar, as trocas gasosas, o transporte de oxigênio e o equilíbrio ácido-base. Então, os pacientes têm a indicação de realização da gasometria arterial quando apresentam uma baixa saturimetria inferior a 90%, na necessidade da indicação de oxigênio terapia domiciliar. A amostra para a realização da gasometria arterial seria uma punção arterial, geralmente a artéria radial, não esquecendo de avaliar a viabilidade da artéria ulnar, uma vez que vamos fazer uma punção na artéria radial, é importante que verifiquemos a viabilidade ou a permeabilidade da artéria ulnar. Uma vez colhida a amostra, ela deve ser processada em até 30 minutos ou então deve-se realizar sua manutenção em gelo. As condições de coleta, elas precisam ser registradas para uma melhor interpretação da gasometria. Assim, o paciente que está recebendo oxigênio suplementar precisa ser estabelecido ou precisa ser registrada as condições que foram feitas àquela gasometria. Se, por um lado, a gasometria arterial avalia a performance pulmonar, a gasometria venosa seria útil na avaliação de distúrbio metabólico, pois, em princípio, o bicarbonato ele não vai variar da gasometria arterial para a gasometria venosa. O processo de trocas gasosas se dá por meio da difusão passiva, ou seja, onde eu tenho uma concentração maior de uma pressão de um gás, haverá transferência para uma região de menor pressão. Considerando o ar atmosférico e uma pressão atmosférica de 760 milímetros de Hg, nós temos cerca de 20% dessa pressão, 21%, relativa ao oxigênio. Assim, nós teremos cerca de 159 milímetros de Hg relacionada à pressão de oxigênio, que ao passar pelas vias aéreas superiores e traqueia, chegando até os alvéolos, teremos então uma pressão disponível nos alvéolos de oxigênio da ordem de 104 milímetros de Hg e uma pressão de água referida pela umidificação do ar durante esse trajeto na ordem de 47 milímetros. A partir deste momento, então, nós teremos única e exclusivamente a barreira alvéolo capilar para poder estabelecer, então, a efetiva troca ou difusão dos dois gases, gás carbônico do sangue para o alvéolo e o oxigênio do alvéolo para
ou capilar. A integridade da membrana alvéolo-capilar é extremamente importante para a efetiva troca do gás carbônico e do oxigênio, mas ela sofre ou pode sofrer influência ainda da relação ventilação-perfusão, ou seja, se eu tenho ventilação, o oxigênio chega naquela concentração de 104 milímetros, mas eu não tenho uma perfusão, um sangue passando pelo capilar, haverá um prejuízo dessa relação. Ou o contrário, se eu não tenho uma ventilação adequada, embora eu tenha uma perfusão adequada, nós não teremos uma adequação nessa relação. É importante, então, que a gente possa estabelecer a diferença da pressão alveolar para a pressão arterial de oxigênio. Para isso, nós vamos utilizar, então, a pressão arterial de oxigênio e, uma vez que a gente tem essa pressão, nós vamos fazer o cálculo, que seria a pressão arterial de oxigênio, que seria igual à fração inspirada de O2, que no caso do ar atmosférico seria 0,21, multiplicado pela pressão barométrica, que é onde o paciente está, com a altitude, menos 47, menos 1,2 multiplicado pela pressão de CO2. Se essa fração inspirada de O2, mesmo que o paciente esteja recebendo oxigênio suplementar, mas ela está em até 60, nós utilizaremos 1,2 e, se estiver acima de 60, nós utilizaremos o fator 1 nessa multiplicação. Então, assim, nós teremos que a pressão alvéolo-arterial ela deve estar entre 5 a 15 para ter uma efetiva troca de gases de oxigênio e gás carbônico nesse momento. Aqui, então, apresentamos exemplos para este cálculo da diferença alvéolo-capilar. No paciente 1, nós temos, então, que ele está em ar ambiente, ou seja, uma fração inspirada de oxigênio de 21%, a PaCO2 da gasometria de 50% e a PaO2 medida na gasometria de 60%. Indo, então, para a fórmula, nós temos que a fração inspirada de 0,21, a pressão barométrica de Belo Horizonte 684, subtraído da pressão de água de 47. Subtrai-se novamente utilizando 1,2, porque o paciente está com a fração inspirada de oxigênio até de 60, que multiplicado por 50, né? Então nós teremos na primeira formulação um valor igual a 126, que é 0,21 multiplicado por 684 menos 47. E subtraído novamente de 1,2 vezes 50, que neste caso teríamos então 126 menos 60, gerando um resultado de 66. Como o valor então da pressão alveolar ela seria 66, que subtraída da pressão arterial de oxigênio seria então igual a 6. Logo, a membrana alvéolo-capilar está íntegra porque estaria dentro do valor de referência de 5 a 15. Então, neste caso, o paciente está hipoventilando, ele precisa de mais oxigênio para poder melhorar esses parâmetros da gasometria. No paciente 2, ele está internado na UTI, está entubado, né? Com uma FiO2 de 80%, uma PCO2 de 40% e a PaO2 de 350. Então, fazendo o cálculo da pressão alveolar, nós temos a fração inspirada de oxigênio de 0,8 multiplicado pela pressão barométrica de 684 menos 47, menos 1 da fórmula, porque nós estamos diante de uma fração inspirada de O2 superior a 60%, multiplicado por 40. Então, neste caso, nós vamos ter um produto que seria de 509 menos 40, que é igual a 469. Como a pressão
arterial de oxigênio está igual a 350, eu tenho um resultado, então, igual a 119. Logo, eu tenho um conteúdo de oxigênio muito alto no alvéolo, né? E não estou conseguindo passar, então, do alvéolo para o capilar. Logo, essa membrana estaria comprometida. Bom, existe um outro parâmetro que é a fração inspirada de oxigênio, onde a gente recebe a informação da gasometria, né, da PO2, e aí a gente divide, então, a pressão de O2 pela fração inspirada. Então, no primeiro exemplo, eu tenho uma PO2 de 60 e divido, então, por 0,21. Então, o resultado dessa conta seria 285. Quando eu tenho valores abaixo de 300, idealmente esse valor deve estar acima de 400, né, em torno de 400, mas quando abaixo de 300, sinaliza então que eu tenho um defeito nas trocas gasosas. Só que neste caso, como a gente observa, quando a gente faz a outra fórmula, a gente consegue identificar o que não acontece com essa fórmula PaO2FO2. No outro caso, eu tenho um paciente, né, que está com a PaO2 de 350 dividido por 0,8, que estaria igual a 437. Então, valores superiores a 400 me diria, então, que a membrana alvéolo capilar estaria muito boa. Mas como a gente viu pela outra fórmula, neste caso não bate, então, as duas formulações. Então, a gente mostrou essas diferenças para que vocês tenham uma possibilidade de diferenciar em algumas situações, poder utilizar essa pressão, a diferença alvéolo capilar, ao invés da fração inspirada de O2 e a pressão arterial de oxigênio. Uma vez, então, que ocorra a difusão do oxigênio do alvéolo para o capilar, nós teremos, então, a saturação da hemoglobina e temos também uma pequena porção de 2% do oxigênio que vai se difundir pelo plasma. Esse oxigênio dissolvido no plasma, ele corresponde à pressão arterial de oxigênio. Ela é importante porque este oxigênio está dissolvido no plasma e vai realimentando a hemoglobina à medida que ela entrega o oxigênio nos tecidos. Esse oxigênio dissolvido no plasma vai se ligando à hemoglobina novamente para que ela continue a realizar essa função de oxigenação dos tecidos. E nós temos aqui também uma relação entre a concentração da pressão de oxigênio com a saturação. Note que aqui nós temos um destaque, né, do percentual de saturação da hemoglobina com a PO2. Então, quando nós temos a PO2 de 100%, que é a nível dos alvéolos, nós temos uma plena capacidade de disponibilizar mais oxigênio. Ao passo que nos tecidos, geralmente nós temos níveis aí entre 60 e 80. O gás carbônico, então, circula sob três formas no plasma: dissolvido, ligado à hemoglobina e dentro da hemácia, onde existe a ação da anidrase carbônica como um mecanismo de tampão. Então, quando fazemos a gasometria arterial, a pressão arterial de CO2 se refere a 10% que está ou estaria dissolvido no plasma. Grande parte do CO2, então, é transportado intra-hemácia por meio da conversão da anidrase carbônica de CO2 em água em hidrogênio mais bicarbonato. E nós temos, então, que o equilíbrio vai se dar por meio da eliminação de CO2 pelos pulmões e do
bicarbonato pelos rins. Esta equação é extremamente importante porque nos mostra aqui que uma vez que eu tenha uma dificuldade respiratória, ou seja, eu vou ter uma retenção de gás carbônico, de CO2. Logo, com isso, eu vou ter um desvio desse equilíbrio estequiométrico para a direita com formação de mais hidrogênio, ou seja, de uma acidose. Ao passo que se, da mesma forma, eu tenho um processo produtor de íons hidrogênio, como uma infecção, por exemplo, eu vou acabar deslocando o processo, a equação para a esquerda, onde vai haver uma necessidade de eu aumentar a minha intensidade respiratória para que haja uma liberação, uma expiração deste CO2. Na gasometria arterial, medimos diretamente o pH, a pressão arterial de oxigênio e a pressão arterial de gás carbônico. Logo, os demais itens são realizados por meio de cálculos. Aqui é importante lembrar para vocês, um método mnemônico, onde 40 vai ser o nosso principal número em termos de interpretação da gasometria arterial, porque seria a média de 7,35 a 7,45 e de 35 a 45 no pH e PCO2, respectivamente. Ao passo que o bicarbonato nós temos então que seria 24 mais ou menos 2. No processo rápido para a leitura da gasometria arterial, nós vamos utilizar os parâmetros pH e PCO2. Quando eles variarem numericamente na mesma direção, ou seja, se o pH diminui e a PCO2 diminui, ou se o pH aumenta e a PCO2 aumenta, nós estaremos então diante de um distúrbio primário chamado de metabólico. Se o pH diminui e a PCO2 aumenta, ou o pH aumenta e a PCO2 diminui, nós então estaríamos diante de um distúrbio chamado respiratório. Então, sistematizando. Passo 1. Verifico o pH. Ele está normal? Eu tenho acidose ou tenho alcalose? Passo 2. Verifico a PCO2. Ele varia numericamente com o pH? Se sim, eu vou sinalizar que o paciente estará diante de uma alteração metabólica. Se variar numericamente ao oposto, nós diremos então que é um distúrbio primário respiratório. Na gasometria a seguir, nós temos um pH de 7,61, uma PCO2 de 45, um bicarbonato de 37. Logo, o pH está elevado, eu digo que tem uma alcalose. Como a PCO2 está acima de 40, eu vou dizer então que este paciente ou esta paciente estaria com uma alcalose metabólica. No exemplo seguinte, nós faremos da mesma forma, tem um pH de 7,11, onde eu tenho uma acidose, e uma PCO2 de 54. O pH está abaixo de 7,40 e a PCO2 está acima de 7,4. E a PCO2 está acima de 40. Então, logo eu tenho uma acidose respiratória. No exemplo posterior, nós temos um pH de 7,74, que constatamos uma alcalose, e uma PCO2 de 28. O pH está acima de 7,4 e a PCO2 está abaixo de 40. Logo, eu digo que tem uma alcalose e que ela seria respiratória. No exemplo próximo, eu tenho um pH de 7,3. Logo, eu tenho uma acidose, porque o pH está abaixo de 7,4 e uma PCO2 abaixo de 37. Logo, eu digo que eu tenho uma acidose, o PCO2 está abaixo de 40, estou diante, então, de uma acidose metabólica.
Uma vez que no organismo nós tenhamos um desequilíbrio, como vimos anterior, um distúrbio ácido básico primário, a tentativa de compensação do organismo ocorrerá. Então, assim, geralmente, quando eu tenho um distúrbio respiratório primário, a tendência de compensação seria metabólica, enquanto eu tenho um distúrbio metabólico primário, geralmente seria compensado por mecanismos respiratórios. Então, se a resposta esperada ela for maior ou menor do que o estimado, como nós vamos aprender posteriormente, tem-se o distúrbio misto, ou seja, eu tenho um distúrbio primário e um distúrbio secundário. Na tentativa de manter a homeostase após um distúrbio primário, o organismo então pode gerar um distúrbio secundário que é importante que a gente identifique para fazer uma correção adequada dos dois distúrbios. Então, como a gente vê aqui no exemplo número 1, nós temos um pH de 7,24, uma PCO2 de 22, e neste caso nós podemos concluir então que ambos estão abaixo de 40, que estamos diante de uma acidose metabólica. Para efeito de avaliação, quando eu tenho um distúrbio base primário de acidose ou alcalose metabólica, nós vamos utilizar a PCO2 como parâmetro de comparação para identificação do distúrbio secundário. E para isso nós vamos assumir que a PCO2 ideal seria um número decimal do pH. Então, neste caso, nós temos um pH de 7,24. Então, eu vou assumir que 24 mais ou menos 2, ou seja, quando eu dosar a PCO2, ela precisa estar entre 22 a 26, que é o 24 mais ou menos 2. Então, neste caso, nós temos uma acidose metabólica e ela está compensada, porque em princípio, o dosado está entre 22 e 26. No caso seguinte, nós temos um pH de 7,5 e uma PCO2 de 48. Da mesma forma, então, a minha PCO2 ideal ou estimada, ela seria 50 mais ou menos 2. Então, o dosado precisa estar entre 48 a 52. Como o dosado foi 48, eu vou estabelecer, então, que nós só estamos diante de um distúrbio primário sem um distúrbio secundário. No exemplo 3, nós temos um pH de 7,33, e uma PCO2 de 30. Então, neste caso, nós temos uma acidose metabólica e como aqui nós avaliamos, então, 7,33. 33 mais ou menos 2, o PCO2 dosado deveria estar entre 31 e 35. Como o PCO2 estimado ele está acima do dosado, nós estamos então diante de uma alcalose respiratória secundária. No exemplo 4, nós temos um pH de 7,12, uma PCO2 de 32. Então, em princípio, a minha PCO2 ideal, ela deveria estar entre 10 e 14. Como a PCO2 foi de 32, ou seja, eu estou retendo mais gás carbônico do que deveria, o que naquela equação nossa da ação da anidrase carbônica leva à produção de mais íons hidrogênio. Logo, eu estou fazendo, então, uma acidose respiratória secundária. No exemplo 5, nós temos então um quadro diferente, porque eu tenho uma acidose respiratória. Então, quando eu estou diante de uma acidose respiratória ou de uma alcalose respiratória, o meu objeto de avaliação, de identificação, vai ser o bicarbonato. Então, para eu fazer o bicarbonato ideal ou estimado, eu vou pegar o bicarbonato do valor de referência e adicionar 2,5 para cada 1 mEq, né? 1 mEq para cada 10 milímetros de PCO2 acima de 40.
Então, neste caso, a PCO2 deste paciente está 65. Eu tenho, então, 24 mais 2,5 igual a 26,5. Então, o meu bicarbonato estimado foi 26,5. 26,5 mais ou menos 2 seria 24,5 a 28,5. E o meu dosado, então, está em 34. Logo, eu estou retendo mais bicarbonato do que eu deveria. E neste caso, então, eu chego à conclusão de que o distúrbio secundário é uma alcalose metabólica. Caso ocorra o contrário, nós estaríamos, então, diante de uma acidose metabólica como secundária. O Basic Excess é a quantidade de base ou ácido que precisa ser adicionada a 1 litro de sangue para normalizar o pH 7,4 com uma PCO2 de 40. Neste caso, como a gente vê, o processo respiratório ele tende a ser algo mais agudo, ao passo que o processo metabólico relacionado aos rins, com a retenção ou excreção de bicarbonato, vai levar horas a dias para que a gente tenha uma expressão. Logo, em qualquer circunstância onde a gente tenha uma retenção maior de CO2 ou uma produção maior de hidrogênio, uma infecção, por exemplo, persistentemente, uma produção maior de base, nós teremos, então, uma disfunção relacionada ao Basic Excess. E ele vai nos sinalizar, então, que quantidade que nós precisamos levar para o paciente, né, de correção em termos de normalização homeostática. Em princípio, nós temos aqui um paciente com um pH de 7,31, um bicarbonato de 41 e uma PCO2 de 81. Logo, por essa gasometria, nós chegamos à conclusão de que esse paciente está retendo muito CO2. Provavelmente é um paciente entubado, com dificuldade de troca gasosa, ou um paciente depiocítico, né, que também acumula CO2, tem dificuldade em clarear esse CO2. E aqui observamos, então, um excesso de base, um Basic Excess da ordem de mais 6. Então, aqui já nos mostra uma tentativa de compensação dessa retenção de gás carbônico, com um valor acima do de referência, que seria de menos 3 a mais 3. Aqui seria, então, a possibilidade de compensação dessa acidose respiratória, né? Onde a gente vai, neste caso, fazer uma estimativa do bicarbonato. Aqui nós temos, então, uma fórmula para esclarecer ou verificar o bicarbonato estimado, que seria 24 mais 0,4 multiplicado pela pressão de gás carbônico menos 40. Neste caso, a nossa pressão de gás carbônico é 81 menos 40, 41. Multiplicado por 0,4, nós temos então o valor de 16,4. Adicionado ao 24 da fórmula, nós temos que o bicarbonato estimado é da ordem de 40,4. Como o dosado foi 41, e nós teríamos então aquela margem de 40,4 mais ou menos 2, logo o meu bicarbonato está dentro da faixa do estimado. Se eu estivesse retendo mais bicarbonato, quer dizer, se o dosado fosse superior ao estimado, eu teria uma alcalose, e se o dosado fosse inferior ao estimado, eu estaria apresentando um quadro de acidose. O anion gap é a diferença entre a quantidade de íons positivos e negativos mensurados. Não é uma variável biológica, mas sim um artefato matemático,
pois o princípio é que a gente precise manter a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas, independentemente do pH, embora o excesso de H+, uma vez que a gente tem uma acidose, possa interferir nesse processo, pois um excesso de H+ faz com que a gente tenha a necessidade de excretar outros íons positivos para manter esse equilíbrio elétrico. O cálculo do NO-gap, então, é feito por meio da fórmula sódio, dosagem do sódio sérico, menos o cloro, menos o bicarbonato, ou sódio menos o cloro somado ao bicarbonato. No caso, aqui nós temos o paciente, então, com pH de 7,3 e uma PCO2 de 24. Logo, estamos diante de uma acidose metabólica. Assim, para efeito de cálculo do anion gap, nós teríamos então que o sódio menos o cloro menos o bicarbonato nos daria o valor desse anion gap. No caso aqui, nós temos então 154 menos 116 menos 12. Com isso, então, nós chegamos a um valor de 22. O valor de referência do anion gap seria de 8 a 12. Como no caso o paciente está com um nível de 22, logo ele está apresentando excesso de anion gap, que neste caso provavelmente está relacionada à presença de H+, que serão eletrólitos positivos, então, que necessitaremos repor à medida que o paciente for entrando em equilíbrio. Aqui, em outro perfil de acidose metabólica com anion gap normal, nós temos a presença de uma acidose metabólica, um pH de 7,3, uma PCO2 de 24, e observamos que, neste caso, na verdade, existe uma elevação, um aumento do número de cloreto. O cloreto elevou porque houve um decréscimo da concentração de bicarbonato para compensar eletricamente a alteração de cargas e logo assim nós temos então esse perfil de acidose metabólica com anion gap normal, porque o valor da soma do sódio menos o cloreto menos o bicarbonato encontra-se dentro da faixa de referência. Mas aqui o que houve é uma elevação mais pronunciada do cloreto. Aqui nós temos um outro perfil de alteração do anion gap não relacionado à acidose metabólica, mas eventualmente na alteração de outros íons, como no caso da albumina. Uma vez que a albumina esteja diminuída, é importante fazer o ajuste por meio desta fórmula, onde o anion gap ajustado é igual ao anion gap calculado, mas 2 vezes e meia 4 menos a albumina. Então, no exemplo a seguir, nós temos um pH de 7,34, PCO2 de 40, logo nós temos uma acidose e uma albumina de 2. Mas aqui observamos que o sódio está a 141, o cloreto 140. Neste caso, nós podemos, como o bicarbonato está abaixo do valor de referência, inferir que houve um consumo desse bicarbonato e que poderíamos pensar então numa forma metabólica. Assim, nós vamos fazer o ajuste do anion gap, onde o sódio menos o cloreto menos bicarbonato, onde a gente vai ter 141 menos 110 mais 19, que seria do bicarbonato, logo nós temos o anion gap igual a 12. Mas como nós temos uma baixa da albumina, nós precisamos fazer essa correção, onde a gente tem que o anion gap ajustado igual ao anion gap medido, mais 2 vezes e meia, que seria 12, mais 2,5
multiplicado por 4 menos 2 da albumina. E aí nós temos um resultado, então, igual a 17. Como o intervalo de referência do anion gap é de 8 a 12, teríamos aí um anion gap de 5 a ser reposto. Falaremos um pouco agora sobre os eletrólitos. Aqui é só para lembrar para vocês a relação milimol e miliequivalente. Então, aqueles íons que têm duas cargas, eles, diante de 1 mol, vai ser considerado então como 2 miliequivalentes. Aqui apresentamos então valores de referência, uma concentração rápida, uma revisão rápida em relação às concentrações do líquido extra e intracelular, onde no extracelular nós temos principalmente o sódio e o cloreto, e no intracelular nós teremos principalmente o potássio e o magnésio. Lembrando aí, mostrando que o magnésio, assim como os fosfatos, tem valores relativamente significativos nessa relação. O sódio é importante na manutenção do volume extracelular e na perfusão tecidual. Ele está mais concentrado no extracelular 10 vezes comparados com o intracelular, e sua concentração reflete bem o conteúdo de água no corpo. Nós temos aí os mecanismos de homeostase relacionados à ingestão de líquido por meio do ADH, aldosterona. Uma vez que a gente tem que fazer recomendação, ela deve ser rígida principalmente para os pacientes salsensíveis e aquelas pessoas que já tenham lesão de órgão-alvo, né? O doente renal crônico, paciente com insuficiência cardíaca congestiva ou hipertensão arterial e pacientes acima de 51 anos. A hiponatremia é de constatação relativamente simples, porque é só verificar o valor de referência, mas o cuidado clínico, na verdade, remete principalmente aí aos pacientes hospitalizados, que 30% chega a apresentar. A gente tem, em princípio, o perfil dilucional, que é uma retenção de líquido maior do que a capacidade de excreção, principalmente na doença renal crônica, na síndrome nefrótica e na insuficiência cardíaca. Ela pode ser também isotônica, na presença de hiperlipidemias ou hiperproteinemias, e pode ser hipertônica, onde tenha uma hiperglicemia, né, a elevação da glicose, uma glicemia, um diabetes descompensado, ou a presença de manitol. Cuidados com esses pacientes, pois eles podem apresentar distúrbios de marcha, risco de queda e alterações cognitivas, geralmente mais suscetível, principalmente para idosos. Então, aquele paciente idoso que chega ao serviço de urgência com instalação de confusão mental aguda, sem um déficit neurológico, é importante a gente fazer uma avaliação relacionada à hiponatremia. Aqui apresentamos então um fluxograma na presença da hiponatremia para podermos, uma vez constatada, fazer a investigação sobre as possibilidades diagnósticas para esse paciente. Na hipernatremia, nós teremos principalmente a circunstância de perda de água livre, como a diurese osmótica, como na hiperglicemia, o diabetes insípidos, o acesso limitado à água, então aquelas pessoas lactentes presas à cama, pacientes institucionalizados, são pacientes importantes, assim como intubados, da gente avaliar essa possibilidade de hipernatremia. A gente pode ter circunstâncias patológicas também, como síndrome de Cushing e hiperaldosteronismo primário, como possibilidades. E, uma vez que a gente possa pensar em termos de ingestão, a ingestão de sal, espontaneamente, ela é rara ou é incomum para a gente constatar. Então, diante de um quadro constatado de hipernatremia, precisamos investigar as possíveis causas para fazer a reposição adequada
de volume para normalizar aí os níveis de sódio, considerando as possibilidades dessa hipernatremia ser hipovolêmica, isovolêmica ou até hipervolêmica. Aqui relacionamos ainda alterações nas concentrações de sódio por faixa e a possibilidade do acometimento. Então, níveis acima de 145, nós temos confirmada a hipernatremia, quando entre 150 e 170, depressão de volume e suas causas, quando acima de 170, geralmente relacionado ao diabetes insípidos, acima de 190, um ganho de exógeno de sódio. E aí é importante fazermos um perfil metabólico com glicose sérica, potássio, cloreto, ureia, creatinina, o hemograma para a gente afastar a possibilidade de avaliar septicemia e gasometria para avaliar distúrbio ácido básico associado. Na suspeição de hiperaldosteronismo, é importante fazer a dosagem da renina e da aldosterona. O potássio, então, apresenta concentração eminentemente intracelular. No sangue periférico, nós temos a concentração sérica de 3,5 a 5,5. Exerce funções fisiológicas importantes com regulação do potencial de membrana, síntese proteica. Sua excreção é primariamente pelos rins e nós temos então a necessidade de uma ingestão de cerca de 3,5 gramas, segundo a OMS, de potássio por dia. E aqueles pacientes que são só sensíveis podem se beneficiar da suplementação de potássio, assim como pode-se, com sua associação, diminuir o risco de AVE em até 24%. Na suspeita de uma hipopotassemia ou hipocalemia, é importante de imediato realizarmos um eletrocardiograma, pois nós já podemos constatar a presença de ondas U no eletro, bem como o alargamento dos complexos QRS, o que, na presença então dessa hipopotassemia, pode fazer com que a gente tenha um quadro de batimento sinusal, bradicardia sinusal, taquicardia juncional paroxística, bloqueios de ramo, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Então, nós podemos ter uma gama alta e relacionada a esse distúrbio. Então, é importante, uma vez que a dosagem de sódio, de potássio e sódio podem demorar um pouco mais, fazer o eletro numa sala de emergência pode ser uma conduta inicial interessante. Aqui, então, nós temos uma diversidade de condições clínicas relacionadas à possibilidade de hipopotassemia, desde as catecolaminas, alterações de pH, o uso de diurético, as nefropatias, a prescrição de medicamentos como anfotericina, até o alcoolismo crônico. Aqui, então, a sugestão de fluxograma para a investigação na constatação na presença de uma hipopotassemia ou da hipocalemia. Uma vez que estejamos diante de um paciente com hipocalemia ou hipopotassemia, é importante também fazermos a dosagem do magnésio, pois uma vez que este paciente não esteja com níveis adequados de magnésio, a reposição do potássio não se dará de forma mais efetiva, já que o potássio é o segundo íon mais prevalente no meio intracelular. E assim, na presença de hipocalemia, ela só vai ser corrigida se a gente fizer a correção do magnésio também. A hipopotassemia se dá quando os valores estão acima de 5,5 mEq por litro, mas ela é considerada significativa quando os níveis estão acima de 6, pois as manifestações clínicas elas ocorrerão geralmente com esse nível. Então, nós podemos ter aí várias condições, como aumento da ingestão de potássio, uso de medicamentos que podem contribuir para poupar potássio,
a excreção diminuída pela diminuição da taxa de filtração glomerular, principalmente se estiver abaixo de 30 ml por minuto. E uma vez que a gente tenha um paciente com suspeita de hiperpotassemia, da mesma forma que a hipopotassemia, é importante a gente realizar um eletrocardiograma, pois a gente pode ter uma resposta mais imediata, considerando-se o tempo para realizar a dosagem do potássio. Aqui nós temos então uma sequência relacionada à hipercalemia, em que começa com a onda T em tenda. Posteriormente, a gente tem um alargamento do intervalo PR e a onda T começa a ficar achatada, a gente começa a não percebê-la adequadamente. Numa terceira fase, a gente vai ter então um alargamento de QRS e uma redução de sua amplitude, uma sensação então de que o eletro está ficando esticado. E por último, nós podemos ter então aí uma evolução para uma fibrilação ventricular, o que nós queremos evitar. Então, na suspeita de uma hiperpotassemia, assim como a hipo, é importante realizar um eletrocardiograma, pois o seu resultado pode ser mais precoce que a dosagem sanguínea desse íon. O cloro, então, é o principal ânion extracelular e nós temos a sua importância de dosagem, principalmente na avaliação do distúrbio ácido-base ou então relacionados ao sódio. A sua dosagem urinária pode ser útil na alcalose metabólica, mas essencialmente toda vez que a gente solicitar uma gasometria, é importante solicitar todos os outros íons, como sódio, potássio e naturalmente o cloro. Aqui apresentamos então algumas condições clínicas, como insuficiência renal, síndrome nefrótica ou vômitos e uso de diurético, onde a gente pode ter tanto aumento quanto diminuição da concentração sérica do cloro. Outro aspecto importante é a sua dosagem na fibrose cística, onde você faz a avaliação pelo suor e uma vez constatado valores elevados, acima de 40 e 60, são considerados limites e quando superior a 60 é consistente com o diagnóstico de fibrose